meu nome é Simone Prezotti, sou psicóloga e musicoterapeuta e hoje a gente está falando sobre formas lúdicas, não é? De auxiliar as crianças a manifestar de forma correta as suas emoções através de nomeação de sentimentos com estratégias de brincadeira. E a estratégia que eu trouxe para vocês é a seguinte: você pode criar, eu fiz aqui com imã para colocar, mas você pode fazer só sem imã para colocar em cima de uma mesa, pequenos bonequinhos feitos com rolinho de papel. Eu vou fazer um tutorial para te ensinar. E se você quiser receber um PDF com esse material gráfico para você já imprimir, colar no rolinho de papel higiênico e fazer o seu bonequinho, é só se inscrever no meu grupo do Telegram. O link está na bio do meu perfil, @Simone Prezotti no Instagram. E aí, você fazendo esses bonequinhos, que aqui eu coloquei 5 sentimentos, não é? E você pode usar todos eles ou você pode usar apenas 2. Vamos pensar numa criança bem pequena, não é? Para ela aprender a nomear essas emoções através dos sentimentos, expressar através dos sentimentos as emoções de alegria e de raiva, por exemplo, não é? É uma emoção que geralmente todos nós temos muita dificuldade de expressar de maneira correta. Não é? E aí, vamos falar então um pouquinho do que são emoções e o que são sentimentos. As emoções são funções, muitas vezes, neurofisiológicas, que a partir de um contato com o mundo externo, nós sentimos e provoca em nós reações neurofisiológicas. Então, por exemplo, o nosso coração palpita, nossa mão transpira, nossa barriga gela, sentimos até vontade de evacuar. Essas são emoções e muitas vezes a gente nesse primeiro momento não é capaz de nomeá-las. Isso é uma sabedoria do nosso corpo para que a gente haja mais rápido. Porque se a gente for parar para ficar raciocinando nessa hora, muitas vezes a gente não se preservaria. Essa função serve sim para nos manter vivos desde que a espécie humana começou. Se não fosse assim, a raça humana não teria chegado até aqui. Mas nós evoluímos e passamos a expressar essas emoções através dos sentimentos que são nomeados e podem sim ser trabalhados. Não existem emoções boas ou más, sentimentos bons ou más. Alguns nos aproximam de uma determinada situação, outras nos afastam, no sentido de preservar e de nos tornar cada vez pessoas melhores. Então ensine para sua criança a entender as emoções. Depois ensine a nomeá-la através dos sentimentos. E depois ensina a organizar as maneiras de expressar esses sentimentos. A raiva é prudente, nós sentimos, é natural. Porém, jogar objetos, arremessar objetos vai trazer prejuízos materiais, porque a própria criança depois fica frustrada quando ela estraga um objeto e pode também prejudicar e machucar outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, esse vídeo foi legal? Acompanhe aí, a gente quer trazer mais conteúdo. E se você quer saber e receber um material de PDF para fazer a impressão, corre lá no Instagram, @Simone Prezotti, e se inscreve no link da bio. Assim você pode receber todos os dias uma dica legal. Então, como usar esse material? Você vai fazer os bonequinhos, né? Você pode fazer os 5 e começar usando de 2 em 2, trabalhando já os que a gente chama de pares de opostos, aquilo que a criança consegue identificar muito bem como duas coisas bastante diferentes. Então, vamos supor que você escolheu colocar, como eu já disse, a raiva, e aqui eu coloquei a alegria. Bom, você também pode identificar o que é mais prudente no caso da sua criança. Tem crianças que oscilam muito entre a alegria e a raiva. Outras crianças já oscilam entre a alegria e a tristeza. Isso já mostra pra gente algumas características da criança que não são determinantes de nenhuma questão patológica. São tendências naturais daquele ser humano que vai aprender, como eu, você, a lidar com esses sentimentos e essas emoções. Então vamos supor que você escolheu entre a alegria e a tristeza, tá bom? E aí você vai colocar, você vai escolher que tipo de material você tem em casa. Então você pode usar
pequenos pompons, que você pode fazer também com bolinhas de papel. Você pode usar, como eu tenho aqui, esses pequenos pregadores coloridos. Eles já exigem esse movimento de pinça, então observa se a sua criança já é capaz de fazer isso. E um outro material que eu imaginei que pode ser usado também são esses adereços aqui, que normalmente às vezes alguém já ganhou em alguma festa e tem em casa. Bom, como a gente sabe que a gente está em período de isolamento social, eu tento conseguir estratégias com materiais que você tem na sua casa. E aí, bom, se a sua criança está aprendendo a lidar com esses dois sentimentos, a nomear esses dois sentimentos que se manifestam através de emoções, então quando você perceber que essa criança manifestou aquele sentimento, né? Manifestou aquela emoção e expressou, você pode ajudá-la a nomear. Qual desses dois foi? Foi a alegria ou foi a tristeza? E aí você pode ir quantificando isso para a criança ao longo do dia. Né? Eu não vou usar uma cor determinada para cada um, porque eu também acho que isso por hora não é legal, né? A criança tem que saber que cor que tem a tristeza dela, que cor que tem a alegria dela. Isso é muito pessoal. Eu descobri ao longo dos anos, fazendo um outro tipo de atividade que também trabalha essas questões, que eu posso ensinar outro dia. Mas e aí? No final do dia, você pode observar com a criança quantas vezes ela sentiu a alegria e quantas vezes ela sentiu a tristeza, não é? Muitas vezes a gente como pai pode tender a supervalorizar a tristeza, não é? e minimizar a alegria da criança. E a criança começa a achar que ela é triste. E não raro, muitas vezes durante o dia, sua criança vai ter estado mais feliz, mais alegre do que triste, não é? Então é importante quantificar isso para que a criança possa perceber. E à medida que ela aprende cada um desses sentimentos, né, você pode ampliar os bonequinhos para que ela seja capaz de nomeá-los melhor e lidar cada vez melhor com essas emoções que ela sente no seu corpo, que elas não são boas nem más, que elas são sinais de alerta, sinais que demonstram que essa criança está atenta, está lidando com o entorno, não é? E aí ela começa a expressar isso em sentimentos, e a forma como ela expressa esses sentimentos de alegria ou de tristeza ou de medo ou de raiva é que nós adultos vamos precisar auxiliá-la a lidar e a manifestá-los da maneira prudente, correta, que vai fazer com que ele se torne um adulto funcional, um adulto capaz de lidar com todas essas emoções, né? E com todos esses sentimentos de forma satisfatória. Não é? Eles são inevitáveis. Cada um deles, todo mundo vai sentir ao longo do dia, não é? Eu acredito que a gente não fique nem um dia sem sentir tristeza, nem um dia sem sentir raiva, nem um dia sem sentir alegria, nem um dia sem sentir medo. Cada um deles tem uma função, né? Eles têm que estar sim na medida correta para nos beneficiar e não ultrapassar a medida para chegar a nos prejudicar. Que eu descobri ao longo do tempo que cada um de nós é responsável por todas as crianças. Por isso, quando se trata desse tipo de tema, vale a pena divulgar.
Nós somos mães dentro de nós e todas as crianças, em algum momento, vão parar na nossa casa. Todas as crianças se transformam nos adolescentes que vão ser amigos dos nossos filhos, se transformam nos namorados, nos futuros genros e noras, se transformam nos futuros chefes dos nossos filhos e se transformam também nos futuros professores e terapeutas dos nossos netos. E aí? Vale a pena divulgar? Espero que a dica tenha sido legal e que você possa continuar acompanhando, né, esses conteúdos que eu coloco aí. Tchau!